Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra virtual oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Para aqueles que já nos acompanham algumas palestras, bem-vindos mais uma vez. Para aqueles que são pela primeira vez nos assistindo, a ideia é que nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema em questão dessa noite, por uns 20 minutos mais ou menos, e depois nós vamos abrir para perguntas que serão respondidas de acordo com as possibilidades. E os amigos podem já fazer as perguntas no campo de comentários do Facebook. Pois bem, o tema da nossa palestra de hoje à noite é a transição para uma nova consciência. E antes de nós falarmos mais sobre o tema, talvez seja interessante nós nos perguntarmos por que falar sobre consciência. Amigos, esse é um tema bastante amplo e com bastante material para discussão. Nós falamos de consciência, nós ouvimos falar de consciência já há muito tempo, ainda mais nos dias de hoje. Falamos sobre essa consciência que desponta numa nova era, ampliação da consciência, e talvez seja interessante nós tentarmos definir um pouco mais o que é consciência. E aqui nós vamos usar alguns conceitos, não exatamente aqueles que nós podemos encontrar no dicionário, mas alguns pontos de reflexão para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema. Nós podemos dizer que consciência é um conjunto de experiências. Aquilo que nós passamos, aquilo que acontece conosco, transforma aquilo que nós somos e, portanto, faz com que a nossa consciência mude. Portanto, nós podemos dizer que consciência é uma manifestação do próprio ser humano. E a consciência do ser humano, hoje, ela se baseia em 3 pilares, que mesmo que não seja algo que nós percebamos diretamente, quando nós falarmos talvez fique muito óbvio. A consciência do ser humano se baseia em 3 pilares, como nós falamos: pensamento, sentimento e ação. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Portanto, nós podemos dizer que essa consciência ela é tríplice. E essa consciência define a nossa vida. Consciência e vida têm uma inter-relação muito forte. Tem vários fatores que definem a consciência do ser humano. Nós podemos dizer que tudo aquilo que circula no nosso sangue, que não é necessariamente só o fluido que nós conhecemos como sangue, mas tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que se manifesta através do nosso sistema nervoso, tudo aquilo que se manifesta através dos aspectos mais sutis que compõem o ser humano e que não são tão concretos, mas que não deixam de ter uma influência muito forte em cada um de nós, tudo isso é uma somatória e o resultado disso é consciência. Portanto, nesses tempos em que nós vivemos, onde tudo é muito acelerado, onde a informação e a formação têm uma relação muito íntima, muito forte, nós vemos que aquilo que acontece no mundo, de uma maneira muito ampla, influencia a cada um de nós e, portanto, a humanidade como um todo, como um grupo. E exatamente porque os tempos que nós vivemos são muito dinâmicos, são muito acelerados, nós podemos dizer que tudo isso que acontece influencia a nossa consciência de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito rápida e muito dinâmica. Dito tudo isso, o que nós gostaríamos agora de falar é que quando nós falamos de transição para uma nova consciência, nós não estamos falando e nós não vamos nos referir aqui à ampliação da consciência que já existe. Nós não estamos falando de uma melhora daquilo que nós chamamos da nossa consciência. Nós não estamos falando de nada que seja uma adaptação do velho para algo melhor ou talvez diferente. Nós estamos falando de transição. E se nós falamos de transição, nós estamos falando de algo que existe para algo novo. E aqui reside um ponto onde a gente tem que conversar um pouquinho e ter um pouco de um melhor entendimento. Como é que nós vamos falar de algo novo se nós só conhecemos o velho? Se nós só conhecemos aquilo que já existe. E o que existe? Aonde se baseia ou quais são os pontos que influenciam esses 3 pilares da nossa consciência, esse pensar, sentir e querer? Muito no ego. O nosso ego, o ser humano, é um ser fundamentalmente egoísta, e não devemos aqui entender como algo pejorativo, mas simplesmente como um fato.
O ser humano, ele é um ego e, portanto, ele tem uma consciência egoísta. Isso significa que a orientação da consciência da humanidade, do ser humano como indivíduo, é voltado para si, nesse movimento. Portanto, por mais altruísta que seja, o ser humano sempre pensa em algo que tem como ponto de referência ele mesmo. Ou ele como indivíduo, ou ele como um grupo em sua família, ou ele com amigos, ou ele como raça, ou enfim. Sempre existe uma limitação, e essa limitação, num determinado momento, sempre vai apontar para si mesmo. Quando nós falamos de transição para algo novo, para uma nova consciência, nós vamos colocar como base algo que não se baseie no ego. E aqui surge uma dificuldade. Será que nós podemos imaginar uma consciência que não é egoísta? Um pouco difícil para as nossas limitações. Por quê? Porque sempre nós vamos pensar em algo ampliado, mas sempre com base naquilo que nós conhecemos, que é o ego. Portanto, quando no passado muitos esoteristas, esotéricos ou estudiosos desse caminho, de um caminho espiritual, ou mesmo aqueles que trilhavam um caminho espiritual, se referiam a essa consciência nova, eles se referiam às vezes até como um novo corpo, né? Simbolicamente chamado de novo corpo-alma. E por que isso? Por que eles se referiam a isso como um quinto corpo, um novo corpo-alma? Primeiro, para dar uma dimensão que nós estamos falando de algo muito amplo, né? Um corpo como não uma adaptação ou não uma melhora, mas como algo novo, como um todo, né? E por que corpo-alma? A alma é aquilo que dá movimento. A alma é ânimos, é aquilo que nos anima. Portanto, eles se referiam a um novo ânimos, um novo impulso, uma nova energia. E aqui nós gostaríamos de aprofundar um pouco mais o tema e falar que quando nós nos referimos a essa nova consciência, nós estamos falando de um novo estado que deve se manifestar, inclusive um novo estado vibratório. Podemos usar um exemplo, uma nova energia, um novo estado magnético, uma nova manifestação vibratória. Talvez fique mais claro quando nós nos referimos a isso. E aonde existe esse novo estado magnético, essa nova vibração, essa nova energia que deve despertar? É algo que vai aparecer de fora? É algo que vem manifestado de um outro local e vai, de repente, se apresentar para nós? Não, amigos. Essa nova energia, essa nova vibração, por assim dizer, já se encontra latente dentro do ser humano. É por isso que nós percebemos as coisas e buscamos algo novo. Não é o caso do que nós observamos na humanidade? A humanidade já não aceita mais certos padrões que antes eram normais. Ainda bem. Essas questões que resvalam muito em preconceitos, em algo que precisa mudar, em questões que antes ficavam ocultas ou meio escondidas, e que era tudo muito natural, hoje a humanidade não consegue mais aceitar, porque tem uma percepção que algo precisa mudar. Então, quando nós vemos as grandes movimentações do ser humano não aceitando certas condições, isso vem de um impulso que muitas pessoas podem atribuir a um anunciar de uma nova era, como se fala a era de Aquários, mas é porque existe uma similaridade dentro do ser humano que pulsa e que percebe que algo precisa mudar. E é exatamente essa percepção latente que existe hoje no ser humano que nos mostra que existe algo que já está lá, está dentro de cada um, mesmo que não de uma maneira clara, mesmo que não de uma maneira consciente. E é esse princípio que já existe latente no ser humano, que não pertence a esse sistema egoísta que nós falamos, que nós podemos dizer que é essa nova energia, essa nova vibração que deve ser despertada. Os antigos iniciados ou aqueles que buscavam, que trilhavam um caminho espiritual, e aqui um parênteses, espiritual no sentido não religioso, mas espiritual no sentido de buscar uma conexão, né? Ou algo
que não estivesse ligado às percepções dos sentidos. Espírito como ideação, espírito como força, espírito como energia e vibração. Então aqueles que buscavam esse caminho espiritual, eles tinham essa percepção de que existe algo dentro do ser humano. Existe algo que não pertence a esse sistema egoísta e é esse algo novo, essa nova energia que deve novamente despertar e, portanto, fazer essa transição para essa nova consciência que nós estamos falando aqui. E como isso acontece? Amigos, isso acontece quando um ser humano, né, percebe que esse sistema do jeito que ele existe, o mundo do jeito que ele está, esse voltar-se somente para si mesmo não funciona mais. Ele não traz aquilo que muitas vezes nós buscamos, nem que seja inconscientemente. Harmonia, paz, a famosa felicidade, entre outras coisas. Quando o ser humano percebe que esse mundo do jeito que ele está, não porque ele é ruim, não porque ele é um mundo caótico, nada disso. Simplesmente porque a maneira como ele é construído, a maneira como ele se manifesta entre seus altos e baixos, entre as suas oscilações, né, entre dia e noite, alegria e tristeza, que são manifestações normais do mundo, eles não vão trazer esse pleno, esse uno, essa consciência de algo verdadeiro, verdadeiro no sentido de algo que não mude. Quando o ser humano percebe isso, ele começa a buscar, ele começa a se questionar: quem eu sou? O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? São questões muito importantes que muitas vezes passam desapercebido, né, pelo ser humano, pela sua consciência, que ainda está voltada muito para si mesmo. Mas alguns, né, e cada vez mais ainda bem, começam a se perguntar e a se questionar de tudo isso e se indagam: deve existir algo mais. Tem que existir algo que não seja só isso, que não seja baseado único e exclusivamente num sistema egoísta. Quando essa busca começa num ser humano, é como se esse princípio de energia latente dentro de si mesmo começasse a dar inícios de uma atividade, como uma leve pulsação, que começa a buscar vibratoriamente algo semelhante, né? Nós sabemos, pelas leis da física, que essas questões magnéticas e vibratórias acabam sendo respondidas por semelhança, né? Campos magnéticos que se assemelham, como uma estação de rádio, né? Onde a sintonia define aquilo que nós estamos escutando, é a mesma coisa dentro do ser humano. É como se um pulsar buscasse uma semelhança, uma similaridade. E é aqui que entra um caminho espiritual, né? Todo aquele que procura, e essa busca é muito mais do que um questionamento externo, é um pulsar magnético, né? Porque nós somos magneticamente um ser que vibra. Esse ser humano acaba buscando e, de repente, encontrando um caminho que lhe traga algumas respostas. Respostas intelectuais, respostas de um conhecimento mais amplo, talvez no início, sim, mas que depois de um tempo se percebe que isso é muito pouco, porque por mais que nós possamos pesquisar, ler, tentar entender tudo que existe, se não existir uma conexão magnética, uma conexão vibratória, isso se perde e logo esse ser humano continua a sua busca até que essa conexão magnética aconteça. E é aqui que entra uma escola espiritual, um caminho de iniciação. Por quê? Porque um campo de força, né, de uma escola espiritual, e é importante que nós digamos isso, né? Essas questões magnéticas, pessoas que buscam com o mesmo objetivo, atraem uma determinada vibração, né, e criam ao redor de si um campo de força. E esse campo de força, ele é como um transformador, ele é como um campo magnético que pode auxiliar a despertar
essa energia latente, essa vibração latente que existe dentro do ser humano, que não é de natureza egoísta, que é o princípio dessa nova consciência. Portanto, quando esse ser humano encontra um caminho como esse e trilha um caminho como esse, dentro desse campo magnético de forças, por exemplo, de uma escola espiritual, existe, pela similaridade de campos magnéticos, um pulsar e um despertar. E é como se cada dia mais esse princípio magnético latente no ser humano se tornasse cada vez mais pulsante, cada vez mais ativo, até que ele se torne realmente um princípio totalmente dinâmico dentro do ser humano. E essa nova energia, como nós podemos denominá-la, vai transformando o ser humano num caminho como esses. Automaticamente? Não. Existe um caminho que passa por algumas fases. Uma fase de busca, uma fase de reconhecimento, uma fase de autoconhecimento, né, que tem início, mas que não tem fim, porque o ser humano sempre vai se conhecendo à medida que vive, à medida que passa pelas experiências, e a partir desse autoconhecimento e esse estar dentro de um campo magnético como esse, vai transformando todo o sistema do ser humano. Vai transformando, por exemplo, esses 3 núcleos de consciência que nós mencionamos no início da nossa exposição. Pensamento, sentimento, ação. E que, portanto, vai transformando a maneira como esse ser humano percebe a vida e, por último, e como não poderia deixar de ser, transforma a própria vida. Portanto, um caminho em direção a uma nova consciência, em direção, como nós falamos, como era chamado, a formação, a criação desse 5º corpo, ou, de uma maneira um pouco mais científica, se nós podemos dizer assim, e moderna, o despertar dessa nova energia, dessa nova vibração que já existe dentro do ser humano, tudo isso transforma a vida. Porque consciência é vida. Não dá para dissociar esses 2 conceitos que, na verdade, são um só. A partir do momento que o ser humano se abre para essa transição, para essa nova consciência, necessariamente a vida concreta deve mudar. Os seus pensamentos, os seus sentimentos e, consequentemente, as suas ações. Porque não existiria nenhum sentido em se trilhar um caminho ou se buscar um caminho de transformação que seja teórico. Todos nós sabemos, e cada vez mais isso se torna um fato, aquilo que não transforma a nossa vida não tem sentido. Só tem sentido aquilo que nos transforma, aquilo que transforma no concreto nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações, porque no fundo é isso que nos define. Portanto, consciência é vida, e o que uma escola espiritual, como a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, oferece é uma transformação concreta, é uma reorientação, é uma transição de um estado de ser egocêntrico para uma consciência que já existe latente dentro do ser humano e que deve novamente despertar uma consciência não egocêntrica, uma consciência de uma vibração que se baseia em valores que a nossa percepção egocêntrica ainda não consegue perceber e que, portanto, transformará toda a vida do ser humano, tudo aquilo que nós somos. Essa é a proposta concreta de uma escola espiritual e é isso que a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea oferece como uma possibilidade real, não como uma teoria, mas como uma possibilidade real e concreta no dia a dia do ser humano que busca essa transformação. Portanto, a transição para uma nova consciência se refere a isso, se refere a perceber como nós somos egoístas, né? Como a nossa orientação de vida é totalmente egocêntrica, e se isso realmente não funciona para nós, buscar uma transformação, iniciar um caminho dentro de um campo magnético, dentro de um campo de força, que permita que nós comecemos um autoconhecimento e, a partir daí, um caminhar para dentro de nós mesmos, para um conhecimento de quem nós somos, como nós funcionamos, como funcionam os nossos pensamentos, sentimentos e, portanto, as nossas ações e a possibilidade real de uma transformação
a partir dessa nova energia, desse novo estado vibratório, dessa nova consciência que deve despertar a partir de algo que já existe dentro do ser humano e que muitas vezes ele nem sabe que existe, mas que está lá, às vezes latente, às vezes semi-latente, impulsionando cada um para uma busca, para uma mudança, para uma transformação de vida. Amigos, era isso que nós gostaríamos de falar como introdução. Nós poderíamos explorar esse assunto muito mais e nós pretendemos fazê-lo a partir de perguntas que os amigos podem fazer nos comentários e, à medida das nossas possibilidades, tentaremos responder. Fiquem à vontade. Luiz, a Daniela pergunta: qual a relação entre o ego e a nova consciência? O ego é tudo aquilo que nós somos. Nós somos um ego, como nós dissemos. Portanto, esse ego é um ponto de princípio. Ele é um ponto de partida. Sem ego não existe nada. Nós não podemos ignorar, e nem devemos ignorar esse ego como se ele não tivesse a sua utilidade. Portanto, ele é o nosso ponto de partida. A partir do momento que esse ego percebe a sua situação de vida, percebe aonde se encontra, percebe esse enclausuramento da sua própria consciência num mundo muito particular e aparentemente separado, né? Porque nós vemos separação em tudo. Esse ego faz o quê? Classifica. Isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso não serve para mim, etc. A partir do momento que esse ego percebe esse sistema, que é como se fosse uma prisão do seu próprio egoísmo, e busca uma saída, ele abre um caminho para que essa nova consciência possa despertar. Como? Quem busca? Quem começa a perceber tudo isso? Quem começa a ter um anseio por algo novo? É essa consciência que é hoje uma consciência ego. Então, através dessa percepção de que algo não está funcionando e que começa-se uma busca em direção a algo novo, esse ego ele vai abrindo o caminho para que essa nova consciência comece a se manifestar. E quando esse ego encontra um caminho espiritual que possa permitir essa transformação, como um caminho espiritual que possua um campo magnético que seja similar a essa nova consciência, então, através do trilhar esse caminho proposto, por exemplo, por uma escola espiritual, essa nova consciência se torna cada vez mais manifesta, se torna cada vez mais ativa e o ego vai se tornando cada vez mais como que um instrumento que permite que essa consciência se torne cada vez mais clara e ele possa ser como que um instrumento que permite essa realização, permite que essa nova consciência se torne plena. A Natália pergunta: como podemos ajudar nossas crianças com essa transição para uma nova consciência? A melhor maneira de ajudar tanto as crianças, né, como todos ao nosso redor, mas vamos focar no exemplo das crianças, é sendo um exemplo vivo daquilo que nós falamos. As crianças de hoje em dia, elas têm uma percepção muito apurada daquilo que nós realmente somos e não daquilo que nós fingimos ser. Porque muitas vezes nós, como egos, nós representamos um papel, né? Um papel que nós acreditamos que a sociedade exige, ou que a família exige, ou que, enfim, aqueles com quem nós interagimos exige. Então nós representamos um papel, né? Nós mostramos uma imagem que lá no fundo não é bem aquilo que nós somos. E as crianças de hoje em dia, principalmente, por todas essas mudanças atmosféricas, essas questões que nós ouvimos muito falar, né? Uma nova era, uma era de uma consciência cósmica, a era de Aquários, essas crianças elas já vêm com um aparato não só corpóreo, mas suprassensível, muito refinado, muito mais, vamos dizer assim, aberto e perceptivo para aquilo que realmente é e não para aquilo que parece. Então, para as crianças dessa época, quando nós
falamos uma coisa e fazemos outra, fica muito claro que, né, nós estamos falando de algo que nós não acreditamos, que nós não fazemos. Então a melhor maneira de ajudar as crianças é sendo aquilo que realmente nós temos que ser. Resumindo, quando nós trilhamos esse caminho para o despertar de uma nova consciência de verdade, quando nós realmente buscamos isso e procuramos ser e nos abrir a esse caminho, tanto as crianças como as outras pessoas vão perceber isso até por uma questão magnética. E isso é ser um exemplo vivo, né? É ser aquilo que nós acreditamos, porque aí todo o nosso ser será correspondente com isso, e esse é o melhor auxílio que nós podemos oferecer. Clairton pergunta: como a escola espiritual nos explica a razão das pessoas que estão na experiência na matéria em condições de deficiências mentais graves? Existem algumas questões que nós podemos tentar explorar com relação a isso, mas vejam, nós temos que tomar muito cuidado para não entrarmos em campos especulativos, porque nós podemos colocar algumas reflexões, mas essas questões são delicadas porque nós não sabemos a condição e se aquilo que a pessoa está passando naquele momento é exatamente o que é necessário para que a consciência dela, mesmo que para nós não exista, possa ser transformada para aquele propósito. Mas vamos tentar colocar alguns elementos para isso. Todas as condições de saúde do ser humano, como nós talvez saibamos, elas não se manifestam unicamente no físico. Quando algo aparece no corpo físico do ser humano, é sinal de que nos campos energéticos, nos corpos sutis, já existe um certo distúrbio, já existe um certo desequilíbrio energético. Portanto, essas questões elas começam em um campo muito mais sutil e vão se tornando mais concretos com o passar do tempo ou num determinado momento. Portanto, esses distúrbios não só mentais, psíquicos, etc., eles têm a ver com questões sutis. Pois bem, como está o nosso campo sutil? Como está a interação da humanidade com esses aspectos mais sutis dele mesmo e do mundo? Como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos sentimentos? Como estão as nossas ações? Tudo isso corresponde com algo elevado? Nós não pensamos em questões de crítica, de julgamento, nós não poluímos, entre aspas, esses campos sutis com tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e falamos, porque tudo isso tem força. Pois bem, isso tudo carrega os aspectos sutis do mundo e tem um reflexo muito grande no próprio ser humano, né? Por exemplo, distúrbios psíquicos, estresse, tudo aquilo que nós tão comumente falamos hoje em dia, que são doenças, né, da época, né? Tudo isso acaba reverberando de volta para o próprio ser humano, que acaba sofrendo um pouco as consequências daquilo que nós mesmos projetamos. Esse é um aspecto dos distúrbios mais sutis psíquicos. Doenças mentais, propriamente ditas, né? Às vezes as pessoas já nascem com essa condição ou elas têm uma predisposição em que isso vai se manifestar de uma maneira mais contundente com o passar do tempo. Isso pode ser um efeito de condições até do próprio karma daquela pessoa, de experiências que ficaram gravadas nesse pequeno mundo que o ser humano habita, que a escola espiritual chama de microcosmo, um pequeno mundo, e que são condições necessárias que aquela pessoa deve passar para um aprendizado muito mais do que aquilo que nós enxergamos, um aprendizado às vezes mais sutil. Aquela situação em que ela se encontra é aquilo que é necessário para que ela colhe as experiências de algo que ela precisa, vamos dizer assim, transformar dentro de si mesmo. Então muitas vezes nós olhamos e talvez pensemos que aquela pessoa não está se transformando, ou está inconsciente, ou não está percebendo nada. Porém, isso não é correto. A pessoa aprende
e passa por experiências em diversos níveis, não só no físico. Experiências no nível mental, sentimental, de desejos, etc. E pode ser que essa condição em que a pessoa se encontra é o que é necessário para que ela tenha o seu aprendizado e a sua transformação. O Marco pergunta: podemos afirmar que existe uma consciência coletiva? Esta pode atuar ou influenciar sobre uma consciência individual? Vamos entender um pouco o que nós chamamos de consciência coletiva. O que nós podemos dizer com certeza é que tudo aquilo que o ser humano pensa, projeta, deseja, etc., tem força. Né? Nós podemos dizer que tudo isso é energia, mesmo que nós não percebamos. Hoje em dia a ciência explica isso de uma maneira muito mais clara. Né? Falar isso há uns anos atrás seria quase uma heresia. Mas hoje em dia a própria ciência já mostra que questões como pensamentos, sentimentos, a força da palavra atua em estruturas atômicas ou de uma maneira muito mais comprovada do que antes era só especulação. Então tudo aquilo que é projetado por pensamentos, sentimentos, ações, etc., se impregna, né? Fica impregnado nessa atmosfera. E isso cria como que aglomerados de forças vibratórias que se assemelham, né? Semelhante atrai semelhante vibratoriamente falando. E é óbvio que isso tem um impacto na consciência individual do próprio ser humano. É tão simples perceber isso. Vamos dar um exemplo aparentemente bobo, né? Mas para fazer um paralelo. Vamos imaginar quando, por exemplo, nós estamos ou vemos uma situação de uma pessoa que está assistindo um jogo de futebol no estádio. Às vezes as suas reações são reações que ela não teria se ela estivesse sozinha assistindo talvez aquele mesmo jogo. O que acontece? Né? As pessoas falam que elas são contaminadas pelo momento que está acontecendo. Então, às vezes a pessoa, todos nós, temos reações que nós depois nos perguntamos: por que eu fui fazer isso? Né? O que me deu? A famosa pergunta: o que me deu? O que é isso? São essas interações desses aglomerados de forças que existem e que, num determinado momento, influenciam o próprio ser humano. Isso vale tanto para um lado quanto para o outro. Né? Do mesmo jeito que nós demos o exemplo do estádio de futebol, do jogo de futebol, quando um ser humano encontra um caminho em uma escola espiritual, por exemplo, e entra nesse caminho e se liga a esse campo de força, isso também influencia sua consciência no sentido de um despertar dessa nova consciência. Por quê? Porque ele está inserido em um campo magnético. Esse campo magnético ele é formado em parte por todas as consciências daqueles que estão trilhando esse mesmo caminho, quanto por aquela vibração mais elevada que é atraída por semelhança por essas pessoas que trilham esse caminho. Isso cria um campo magnético, um campo energético. E esse campo energético influencia positivamente no sentido de um despertar e de um auxiliar esse ser humano também a trilhar esse caminho para despertar essa nova consciência. O Daniel pergunta: como se manter financeiramente após adquirir mais consciência e buscar trabalho compatível com essa nova consciência? Essa é uma questão muito particular, mas vamos tentar explorar isso um pouco. Né? Nós precisamos nos manter neste mundo. Por quê? Porque nós temos um corpo físico, nós temos um veículo. Esse veículo não é só o corpo físico, né? Ele tem uma série de influências, corpos sutis, etc. Mas sem o físico ele não se mantém. Nós vivemos num mundo onde, se nós não temos condições materiais, nós não existimos. Então a primeira coisa que eu gostaria até de aproveitar essa pergunta para dizer é o seguinte: o caminho espiritual, um caminho de despertar, de uma transição para uma nova consciência, não significa um caminho onde a pessoa se priva da matéria ou se afasta da matéria no sentido de que a matéria é algo ruim e que nós não podemos ter uma vida digna, nós não podemos ganhar dinheiro. Isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão e até uma certa, às vezes, uma certa desculpa para nós mesmos, para que nós
nos acomodemos numa situação que não é a ideal. Cada um sabe, ou deveria saber, aquilo que deve buscar para, para o seu sustento material, aquilo que acha que é necessário. Dito isso, vamos falar sobre essa questão de consciência. À medida que o ser humano, percebe certas questões que são, vamos dizer assim, que despertam dentro dele, ele mesmo vai perceber que certas atividades ou certas funções ou atribuições não são condizentes, né, com aquilo que ele busca por um despertar de uma nova consciência. E aí ele vai, na medida do possível, buscar suas alternativas, né? Ele vai ter que ver qual é a maneira possível de realizar essa passagem, essa transformação. Nem que não seja de uma vez, nem que não seja em todos os aspectos, mas ele não pode simplesmente negligenciar a vida na matéria, né? E falando de um aspecto um pouco mais sutil, talvez um pouco difícil de nós entendermos, talvez nesse momento, é que quando vibratoriamente a consciência desse ser humano se transforma, ele atrai novas condições também materiais, não só materiais, mas sutis, mas também materiais, que podem permitir que ele faça essa transição num determinado momento, num determinado tempo, da maneira que for melhor, de acordo com a condição de vida que ele tem. Everson pergunta: quais são os desafios de pôr em prática o que a nova consciência nos pede? Os desafios são nós mesmos, se nós podemos dizer isso. Nós somos o nosso próprio desafio pessoal. Por quê? Porque quando nós falamos que nós somos um ego, o ego, né, por assim dizer, não porque isso é ruim, mas porque é uma característica dele, ele tenta se manter a qualquer custo, né? Então, quando nós falamos do surgimento de um despertar de uma consciência que não é egocêntrica, o ego muitas vezes resiste a isso e tenta se apossar disso ou tenta manipular todas essas questões para benefícios próprios. Então, um dos desafios é a própria pessoa, é o próprio ser humano como ego, né? Os outros desafios que se apresentam têm muito a ver com deixar de fazer certas coisas que têm muito a ver com a nossa condição de existência hoje, né? As transformações, a transformação dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, esse autoconhecimento, né? Costumo dizer que autoconhecimento não é algo muito agradável, né? Autoconhecimento, muitas vezes ele pode ser comparado com descascar uma cebola. Cada casca, cada camada que nós arrancamos da cebola, ou seja, de nós mesmos, nós choramos. Porque nós nos vemos como nós somos e não como nós gostaríamos ou muitas vezes imaginamos que somos. Então as ilusões de tentar esconder certas coisas de nós mesmos, as dificuldades de trilhar um caminho de autoconhecimento verdadeiro que vai revelar diante de nossa consciência aspectos nossos que nós não conhecemos ou não gostaríamos de conhecer, né? As resistências de mudar uma atitude de vida egocêntrica. Esses são alguns dos desafios que são, vamos dizer assim, encontrados nesse caminho. Porém, diga-se, e que é importante que se diga isso, são totalmente minimizados e auxiliados por um campo de força. É por isso que é muito importante que nós entendamos que a ligação com um campo de força que permite, com esse transformador, como nós dissemos, que permite que essa nova consciência desperte e que auxilia nesse dinamismo, desse dinamizar dessa nova consciência, o se ligar a um campo de força como esses é fundamental. Porque todos esses impedimentos vão sendo como que minimizados ou nós recebemos ferramentas para saber lidar com eles e conseguir superar e ultrapassar todos esses impedimentos. A Solange pergunta:
Essa nova consciência contempla o controle entre os três elementos, pensamentos, sentimentos e ação? Consegue-se controlar melhor o que se sente, pensa e faz? Essa palavra controle é uma palavra perigosa, né? Eu gostaria de explorar um pouquinho isso. Porque toda vez que nós falamos controle, nós temos a tendência de entender que nós vamos controlar alguma coisa. O ego, o eu, né? Nós mesmos temos controle de muito pouca coisa na nossa vida, para não dizer de quase nada ou para não dizer de nada. Nós não controlamos os nossos pensamentos. Se nós tentarmos agora ficar 10 segundos sem pensar em nada, nós descobriremos que isso é uma tarefa quase impossível. Os pensamentos vêm como uma avalanche, coisas que nós nem imaginamos, quase que nos domina e nos obriga a pensar nisso. Então, controle é uma palavra delicada e nós temos que perder a ilusão do controle. O ego não controla nada. Então, o ego não vai se controlar. Porque se nós falamos de controle, nós estamos falando de método. Se nós estamos falando de método, nós estamos falando de exercício. Se nós estamos falando de exercício, nós estamos falando de algo que o ego vai tentar fazer com ele mesmo, que no final vai se demonstrar ineficiente. Então, em vez de falar de controle, vamos falar de transformação. Essa nova consciência permite a transformação desses pensamentos, sentimentos e ações de uma orientação egoísta para uma orientação não egoísta. Porque nós estamos falando de vibração, nós estamos falando de campos magnéticos, nós estamos falando de energias. Então, quando uma nova energia, uma nova vibração não egocêntrica desperta dentro de nós, é essa vibração que vai transformar esses aspectos da nossa consciência tríplice: o pensamento, o sentimento e, porventura, e por conseguinte, as ações. Portanto, não controle, mas transformação. E é a partir dessa nova consciência que essa transformação pode se tornar uma realidade. Janine pergunta: esta consciência que adquirimos, ou seja, nosso ego, está de acordo com o mundo biológico natural em sua própria essência? Ou tudo é uma questão de consciência humana que distorce os fatos? Podemos dizer que é tudo uma questão da consciência humana que distorce os fatos, porque nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar e aquilo que nós podemos, de acordo com a nossa consciência egocêntrica. Foi falado sobre a essência, mas a essência da natureza, a essência biológica, como foi mencionado. Vamos olhar um exemplo muito simples. Uma árvore. Qual que é a natureza da árvore? O que acontece? Vamos pegar uma árvore frutífera como um exemplo. Da semente nasce uma árvore que se desenvolve, que fornece sombra, que dá folhas, que dá frutos, que não retém os frutos. Por quê? Num determinado momento aqueles frutos se tornam maduros, se eles não são colhidos, eles caem, e o ciclo se inicia até o momento que essa árvore cumpriu o seu papel. Vejam que interessante nesse exemplo. A árvore não retém nada. Ela pega tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento, para a sua transformação e para a sua doação. Os Rosacruzes clássicos usavam uma frase que simboliza isso da seguinte maneira: tudo receber, tudo transformar e tudo oferecer. Qual que é a essência da natureza? É exatamente essa. Receber, transmutar, transformar e oferecer. Não se retém nada daquilo que não é necessário para esse oferecimento. O que o ser humano faz como ego? Retém tudo que ele pode. Quanto mais, melhor. Nós somos orientados muitas vezes para isso. E a natureza, por exemplo, nos mostra o que é essa condição. Receber, transformar e oferecer. O que acontece é que essa consciência egocêntrica, que se tornou egocêntrica
porque começou a olhar só para si mesmo, começou a distorcer essas leis que regem toda a natureza, né? E não percebe que com isso está indo ao contrário do que é necessário para a sua própria transformação. Então, nossa consciência é seletiva, a nossa consciência classifica e a nossa consciência distorce. É necessário uma reorientação, uma transição dessa consciência que faz isso para essa nova consciência que recebe, transforma e oferece. A Andréia pergunta: vocês acreditam que estamos nos aproximando de algum tipo de evento, transformação a nível planetário? Esses eventos, transformações, eles acontecem de tempos em tempos, né? Nós sabemos disso, né? Essas transformações atmosféricas, as transformações do planeta, eles acontecem porque eles são eventos, até de certa maneira, previstos no ciclo de tudo que existe, né? Tudo que existe surge, cumpre seu papel e se transforma. A questão de como vai se dar essas transformações, ela depende muito de como a humanidade reage a esses impulsos dessa era que nós falamos no começo da exposição, que traz tantas transformações e tanto dinamismo, né, à humanidade como um todo e ao próprio ser humano. A escola espiritual, ela fala muito mais de uma transformação e de uma revolução interior. Por quê? Porque mesmo que aconteçam essas transformações exteriores, atmosféricas, planetárias, que devem acontecer no seu tempo, e esse tempo não está previsto, porque ele depende muito da reação da humanidade a todos esses aspectos libertadores, a essas forças que circulam, né? Então nós não podemos precisar, né? Porque vamos pensar aqui quantas vezes o mundo já acabou, né? Eu já participei de vários finais de mundo e acredito que muitos dos amigos que estão nos assistindo também. 2001, 2012, 2011, se não me engano agora dia 15 o mundo ia acabar de novo, né? Então essas questões externas, né, estão sempre muito especulativas, né? Nós não devemos nos preocupar com elas. Nós devemos nos preocupar com as transformações interiores, porque elas definem as transformações exteriores. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós somos, transforma a nossa realidade. Não querendo dar nenhuma exposição, não com certeza meu expertise, mas falando do conceito básico da quântica, da física quântica e do funcionamento quântico, eles dizem que aquilo que, quando nós observamos algo, nós transformamos aquilo que está sendo observado. Ou seja, pelo mero ato de observar, nós estamos transformando a realidade. Imaginem quando um ser humano se transforma interiormente, quando essa energia, essa vibração elevadíssima desperta, começa a despertar dentro do ser humano e transformar a sua consciência interna, o seu pensamento, sentimento e ação. Imaginem o resultado disso em tudo o que cerca esse ser humano, em todo o mundo, em toda a humanidade, porque nós estamos falando de vibração e energia. Portanto, para a escola espiritual, é muito mais importante aquilo que acontece dentro do ser humano como transformação e revolução do que aquilo que acontece fora. Porque aquilo que acontece fora é um reflexo do que acontece dentro. A Marília pergunta: essa nova consciência já está em nós? Quem acessa somos nós ou existe algo maior que determina que chegou o momento? Sim, nós falamos que essa nova consciência está latente como um princípio. Vamos imaginar, se é possível que nós imaginemos isso, um átomo. Só que um átomo inativo. Será que a gente consegue imaginar um átomo onde nós temos, de repente, o núcleo central dele ainda não manifestado, então ele está num estado como que adormecido? Pois bem, essa nova consciência é como se fosse um átomo de uma... É como se fosse, não, é como um átomo de uma realidade que nós ainda não conhecemos, de uma vibração
totalmente nova, de uma energia totalmente nova. Ele está lá, às vezes totalmente inativo e às vezes levemente pulsante, né? E quando nós falamos levemente pulsante, é como se desse átomo inativo ou semiativo em alguns casos, nós recebêssemos esses impulsos de buscar algo novo, né? Essas percepções de que deve existir algo que ainda não se manifestou, né? Por isso que nós buscamos. Porque se tivesse tudo bem, nós não estaríamos nem assistindo essa exposição, essa palestra. Nós estaríamos fazendo outra coisa de acordo com a nossa consciência egocêntrica. Pois bem, ela existe. Em alguns casos totalmente latente, em alguns casos semi-desperta. Quem acessa essa consciência? Lembra que nós falamos sobre a questão dos campos magnéticos, um campo magnético de uma escola espiritual, o espírito como ideação pode acessar esse átomo que é da mesma vibração por semelhança e começar a despertá-lo? Então o ego não acessa essa nova consciência. O ego não tem condições de perceber essa nova consciência e de acessá-la e de dirigi-la. O ego busca um caminho e abre um caminho para que essa nova consciência desperte e, por similaridade, encontre um campo magnético de força que permita que ela se torne cada vez mais ativa. À medida que ela se torna cada vez mais ativa, essa consciência transforma os pensamentos, os sentimentos e ações do ser humano e o ego se torna cada vez mais como uma ferramenta, um instrumento para que essa consciência se torne cada vez mais desperta. Tudo é por similaridade, tudo que nós estamos falando aqui são questões energéticas e vibratórias. É importante que nós falemos mais uma vez. Não estamos falando de uma melhora da consciência do ego, não estamos falando de uma ampliação da nossa consciência egoísta através de exercícios, sejam eles quais forem, através de que método exista. Por mais que uma consciência ego se amplie, ela não deixa de ser uma consciência egoísta. A proposta de uma escola espiritual, como a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, não é uma consciência egoísta mais refinada, mas a transição para uma consciência não egoísta, totalmente nova, de uma outra realidade que nós ainda não conhecemos. Luiz, essa será a última pergunta. A pergunta é da Sara. O que acontecerá com as pessoas que não despertarem? Essas questões, elas entram num aspecto muito amplo daquilo que acontece na humanidade como um todo. A humanidade como grupo passa por diversas fases de transformação. Nós já passamos por inúmeras. Quando nós falamos das eras, e nós podemos voltar a algumas, da manifestação, por exemplo, dos aborígenes, depois falamos de Lemúria, dos Atlantes e agora da raça ariana, nós estamos falando de transformações da humanidade e do seu grupo, nós seres humanos, como um todo. E essas transformações elas vão acontecendo num ritmo muito lento para a nossa percepção atual. A grande questão disso tudo é que, vamos imaginar, há pouco tempo atrás, quando no Império Romano nós sabíamos e sabemos que isso acontecia, as pessoas iam para as arenas assistirem certos grupos serem devorados por leões ou se degladiarem até a morte. Hoje, para a nossa consciência, isso seria quase inaceitável. Da mesma maneira que hoje o preconceito está se tornando inaceitável para muitas pessoas, ainda bem, na nossa época. Já existe, principalmente nas gerações mais novas e mesmo nas gerações mais antigas, muitas percepções de que o preconceito de qualquer nível é inaceitável. Por que nós estamos falando isso? Porque a humanidade como grupo, ela vai se transformando. Ela vai se transformando. Ela vai passando por questões muito amplas, por questões de transformação da sua consciência, vamos dizer assim, de grupo da humanidade como sua consciência individual. Portanto, aqueles que não despertam, eles vão passando pelas suas transformações, pelas suas experiências de vida, para as suas, vamos dizer assim, triturações
internas e às vezes externas, para que, numa outra manifestação desse pequeno mundo, como nós falamos desse microcosmo, uma nova personalidade habita esse pequeno mundo e uma nova chance de um despertar acontece. Não é o tema dessa nossa exposição aqui, mas, por exemplo, quando nós falamos de reencarnação, que para a escola espiritual é um fato, nós falamos da reencarnação desse pequeno mundo, desse microcosmo, com uma nova personalidade. Essa personalidade que nós conhecemos como eu, ela só vive e nasce e morre uma única vez. Mas esse microcosmo, esse pequeno mundo, ele passa por diversas, como passou por diversas encarnações. Então aqueles que não despertaram, eles passam pelas suas experiências de vida, que vão trazer consciência, que vão trazer transformações, talvez não ao nível ainda de um despertar dessa nova consciência, mas uma transformação de vida para num novo mergulho, né? Quem sabe ela ter essa oportunidade de despertar essa nova consciência. Isso não nos dá a desculpa de esperar para uma próxima, né? Porque nós não sabemos como estarão as condições do mundo nessas mudanças, como foram falados, uma pergunta anterior, dessas mudanças atmosféricas e planetárias. Então nós que estamos buscando e que percebemos que existe um caminho, nós devemos buscar e trilhar esse caminho hoje, agora. Não devemos adiar, não devemos arranjar as nossas desculpas, né? Como se daqui a um tempo tudo fosse ficar melhor, né? Nós temos as ilusões, não, eu vou esperar meu equilíbrio, eu vou esperar que as condições de vida sejam melhores. Isso é uma ilusão, né? A condição do ser humano é essa mesmo, é dinâmica, ainda bem. Né? Se nós nessa condição dinâmica já estacionamos, imagina se nós tivéssemos uma condição estática, aí é que a gente não sai do lugar mesmo. Então, nós devemos buscar esse caminho e trilhar esse caminho no hoje, enquanto nós temos a possibilidade, enquanto nós temos a energia necessária, enquanto nós temos as ferramentas que nos permitem buscar e trilhar um caminho espiritual. Então, amigos, como última pergunta e como encerramento, nós gostaríamos de dizer que essa transição para uma nova consciência não é automática. Ela depende de nosso total esforço e colaboração em busca, em abertura, em permitir esse caminho e em se ligar a um campo de força que permita que isso se torne uma realidade. Portanto, aqueles que buscam, que realmente trilhem esse caminho, não adiem, não façam com que essa exposição, essa palestra, seja mais uma palestra interessante, de conhecimento ou não, né? Para a vida de vocês. Que seja algo que faça a diferença, que vocês busquem alguma coisa, um caminho que realmente permita que essa nova consciência desperte e que possa realmente auxiliar na transformação concreta da vida de cada um, porque o que fica no final são os atos, é a vida concreta. E essa é a proposta da escola espiritual, a transformação da vida e não uma teoria bonita, né? Ou bela, ou elevada, que sirva de simplesmente reflexão, né? Que nós possamos fazer algo com isso e agir hoje. Não adiem, porque nós não sabemos o que acontece nem amanhã, quanto mais numa próxima era. Amigos, finalizando então, nós gostaríamos de agradecer. Nós temos um recado que nós já vamos ler, mas os amigos que nos acompanham sabem que existem essa página no Facebook, existe a página da Rosa Cruz Áurea, que os amigos podem encontrar os endereços, os locais mais próximos das suas residências para se interessarem, conhecer um pouco mais a proposta da escola espiritual. Existe na página da escola um link com a página da editora da escola, onde vários livros podem ser baixados gratuitamente, ou seja, os amigos têm vários caminhos para conhecer melhor a proposta da escola espiritual. Amigos, muito obrigado, esperamos que tenha sido proveitoso para aqueles que nos assistiram ou que nos vão assistir, e desejamos a todos uma boa noite, e daqui a 15 dias uma nova palestra como essa, com outro tema, oferecido pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Boa noite.